Nos últimos dias, ao menos 10 nações se apressaram e anunciaram bloqueios a países do sul da África. A medida ocorre em meio a registros de uma nova variante do coronavírus, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma variante de preocupação. A classificação ocorreu nesta sexta-feira, em reunião realizada em Genebra. A variante B11529 ganhou o nome científico de Ômicron. Ela é popularmente chamada de variante africana, por ter sido inicialmente identificada na África do Sul em 23 de novembro deste ano. 2 dias depois, foi emitido um alerta sobre a nova linhagem que contém mais de 30 mutações na proteína Spike. Mudanças semelhantes também estão presentes nas variantes Delta e Alpha, facilitando assim a capacidade de infectar e de evitar os bloqueios para que a infecção se dissemine. Enquanto se desvenda mais sobre a mutação, farmacêuticas iniciam análises para ver se a variante é capaz de fugir da imunidade das vacinas contra o coronavírus. Mas resultados preliminares devem levar algumas semanas. A Anvisa emitiu nesta sexta-feira uma nota técnica também recomendando a implementação de medidas restritivas para a entrada de viajantes. De acordo com o órgão, a medida teria caráter temporário, a exemplo do que países da Europa já estão fazendo. No entanto, até o momento, nenhuma medida prática foi tomada pelo governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, não há casos da nova variante no Brasil. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul também afirmou que não há registro de suspeita da variante em solo gaúcho. No Direto ao Ponto de hoje, vamos falar sobre o que se sabe da variante africana e quais os efeitos ao Brasil, vistos os protocolos hoje adotados no país. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Dados do Ministério da Saúde da África do Sul apontam que há atualmente 77 pessoas com a nova mutação na província de Gauteng. Mas, de acordo com a pasta, acredita-se que os casos possam estar nas demais províncias, devido ao aumento de casos exponencialmente. Agora, cientistas tentam entender os efeitos da Ômicron no aumento da transmissibilidade, aumento da virulência ou diminuição dos efeitos das terapias e medidas conhecidas contra a Covid, como a vacinação. E para entender mais sobre a variante, eu converso com Paulo Petri, infectologista e professor da URGS. Obrigada pela disponibilidade da gente conversar. Claro, não, eu sempre gosto de colaborar, acho que somos parceiros, né? Somos. Na divulgação. É verdade. Isso, tranquilo. Paulo, temos novidades aí então, né? Nesse cenário global da pandemia. Nessa última semana a gente está falando bastante, tentando entender como é que funciona essa nova variante. Ainda muitas perguntas, né? É verdade. Mas eu queria entender, Paulo, antes mesmo de a gente começar a falar dessa variante, ganhou nome hoje, como é que funciona o surgimento dessas mutações? No sentido de, há algum indicador epidemiológico, por exemplo, a baixa vacinação, que propicia isso? Ou já é esperado que várias variantes vão surgindo, mutações, mesmo quando a gente parece que tem uma grande cobertura vacinal? Como é que é esse momento que a gente vive hoje e aí esse surgimento de novas variantes, o que significa para a gente, em termos assim, global mesmo de pandemia? Bom, assim, na verdade, isso é uma característica comum de qualquer vírus. Quando ele circula por muito tempo, a tendência de ocorrerem mutações é muito grande. Então, na verdade, não é uma surpresa assim, para o mundo científico. Embora seja desagradável, enfim, não há dúvida, mas é um comportamento comum dos vírus. Né? E aí, Brenda, tu pode pensar da seguinte forma, é um vírus que foi identificado, nós já chamamos de vírus original, para tu ver como é que é o negócio, no final de 2019. Não é?
talvez já circulasse há mais tempo, até, enfim, ser identificado oficialmente como SARS-CoV-2. Então, é um vírus que tem muito tempo já ele vai fechar 2 anos de circulação e sofreu várias diferentes mutações. Algumas que a OMS chama de preocupação, de interesse, enfim, e outras não, até menos importantes, né? Agora, infelizmente, a vacinação ela está lenta. Eu estou falando em termos globais, né? Se tu pensar em termos científicos, foi uma coisa astronômica a velocidade com que se descobriu vacinas. Mas, enfim, o vírus está circulando. Nós temos, especialmente na África, né? A gente está falando aí em Botsuana, que foi identificado, e agora em Hong Kong, são países que têm vacinação muito baixa, né? Então, enfim, não é surpresa que hajam mutações e novas variantes. A África tem no início uma desigualdade no acesso à vacina, né? E hoje a gente acompanha também uma negação, né, de se vacinar. Também a África claro que deve existir negação também lá, mas especialmente pela questão econômica, né? Os países são muito pobres e a vacinação... Tem países que não chega a 1%, Brenda, de vacinas. Então, é óbvio que a tendência de circular um vírus e sofrer mutações é muito alta. E na Europa a questão já é outra, né? Já é mais pelos movimentos negacionistas, os antivacina, enfim. Paulo, sobre essa nova variante, então, que a OMS deu o nome de Ômicron. Isso. O que se sabe sobre ela, sobre essas características? A gente sabe ainda que é muito pouco, né? Que está se conhecendo ainda, mas ela está se alastrando, né? A gente percebeu que logo nesses primeiros dias, né, desse registro, vários países, várias nações se apressaram em tomar também algumas medidas, né, para frear que entrasse em seus países. Então, há um medo aí, a gente percebe. Acho também um pouco de um efeito já na defensiva, né? De quem já enfrentou momentos piores da pandemia. Mas eu queria saber o que tu vê, se é uma variante que assusta mesmo, ou se a gente tem pouquíssima informação ainda. A tua pergunta é muito boa, e essa é a grande preocupação. Não é? Nós chamamos de vigilância genômica, que é a identificação por meio do sequenciamento genômico dos vírus, as suas características. E, na verdade, esse vírus ele já apresentou algumas diferenças, ainda não se sabe tudo, não é? Mas alguma coisa que se sabe, ele tem mais diferenças. Se eu te lembrar da figura do vírus, ele é como se fosse umas circunferências, né? E com pontas, que são umas espículas, né? Que eles chamam de spikes. E esse vírus teria mais dessas espículas, dessas pontas, o que poderia vir a ser preocupante, né? Porque ele também teria mais do que o dobro de mutações, de diferenças em relação, por exemplo, à variante Delta. E o Fernando Spilk, o virologista aqui, gaúcho, né, que é excelente, ele diz que chama muito a atenção que é uma variante que tem um número grande de mutações. Ele acha que tem pelo menos 32 mutações nesse vírus. Isso é a área dele, eu até estou te falando o que eu li dele, né? Mas, enfim, a grande preocupação ela ainda está sobre monitoramento. Eles acabaram de dar um nome, enfim. As preocupações são as seguintes, e a gente ainda não tem as respostas definitivas. Qual seria a capacidade de transmissão desse vírus? Será que é maior que as outras? Aonde ele foi identificado, ele cresceu rápido, ele já tomou quase que 90%
da posição, assim, ele domina, né? Mas será que eles transmitem mais rápido? Nós ainda não temos certeza, não tem estudos mostrando. A segunda questão seria, bom, ele se transmitindo, ele aumenta a letalidade. A letalidade é uma medida que nós calculamos, que é a seguinte, que é número de mortes entre os infectados. Tá? Então, não se sabe ainda também, é importante saber isso, qual é a mortalidade que ele representa, e a letalidade. E a outra, a terceira questão, vamos dizer, não por ordem de importância, mas são três, a redução da eficácia das vacinas, né? Nós chamamos de qual o escape do sistema imunológico que esse vírus vai apresentar. O sistema imunológico dos vacinados está preparado para responder a uma agressão. E qual seria a resposta do sistema ao se deparar com esse vírus? Então, ainda nós não temos todos os nomes, né? Todas as respostas. E, por enquanto, é uma variante que preocupa, sem dúvida. Né? E até que tenhamos todas as respostas, tu vê tu acha que é suficiente medidas de suspender que viajantes que venham de países, né, África do Sul e outros países, entrem, por exemplo, no Brasil ou em outros países? Aqui a Anvisa recomendou, né, que a gente suspenda receber essas pessoas. É uma medida que é importante, que outros que a gente poderia adotar, então, nesse momento que a gente não sabe qual é o estrago, né, que essa variante pode fazer. O termo é ótimo, é isso mesmo. Mas nós chamamos de barreiras sanitárias, né? Em termos de segurança sanitária, sem dúvida que o bloqueio que a Anvisa, como tu bem lembraste, está recomendando não receber voos dos países aí do sul da África, né? Convém lembrar que a Bélgica, o Reino Unido, Israel já estão fechando as fronteiras, bloqueando voos dessas zonas. Então, esta sim é uma medida bastante eficaz. Eu te diria, assim, no mundo moderno, com a circulação intensa de pessoas, dificilmente nós vamos conseguir evitar que um vírus desse se dissemine. Mas nós podemos retardar, né? E com isso diminuir até que se saiba mais coisas, aqueles 3 pontos que eu te falei, especialmente a questão da vacina. Mas, sem dúvida, bloqueio de voos é importante. Tanto é verdade que os países europeus, os Estados Unidos da América do Norte, fizeram isso conosco. Com os brasileiros, quando aqui o epicentro da doença, em março e abril, foi o Brasil, né, entre outros países, mas eles fizeram isso conosco. Nós temos que fazer isso. Sem dúvida, essa recomendação da Anvisa é muito pertinente. E eu te acrescentaria que a Anvisa também está recomendando ao governo, e ela só pode recomendar, ela não tem poder de decisão, o passaporte vacinal, né, para estrangeiros. A gente se preocupa muito com o carnaval, não é? O carnaval brasileiro, ele tradicionalmente atrai turistas de todo o mundo. E nós temos uma preocupação de que o Brasil, ao deixar as fronteiras liberadas, venha a ser um paraíso turístico para os antivacinas também, sabe? O câmbio está muito favorável, né? O dólar e o euro estão muito valorizados em relação ao real. O Brasil é um país bonito, clima agradável. A gente tem que entender que no hemisfério norte eles estarão no inverno, nós no verão. Então, atrai muito tudo isso, né? Esses fatores. E a gente tem, sim, que tomar precauções. É super importante que se bloqueie
voos, ou se exige a cobertura vacinal completa, se exige a quarentena de pessoas, porque às vezes a pessoa não voa direto de Botsuana ao Rio, até acho que nem tem voo, mas ela vai para Nova York ou para a Europa e vem para cá. Então, acho que rastrear as pessoas que tiveram contato com lugares onde esse vírus está predominando é importante, sem dúvida. Pegando o gancho do que você falou do carnaval, a gente está acompanhando que várias capitais, né, onde essa festa é muito importante, recebe muitos turistas, ainda estão em dúvida, tem algumas cidades cancelando essa festa, muito por conta de uma desconfiança. A gente está num cenário que recém está apresentando indicadores, né, positivos, assim, que de certa forma a gente fica confortável, né, os gestores ficam confortáveis para algumas liberações, e a gente acompanha também uma quarta onda, né, muito forte na Europa principalmente. Aí eu queria te perguntar o quanto que temos, né, enquanto Brasil, ficar atentos ao que acontece lá fora, essa quarta onda, e de repente não sei, suspender esse carnaval ou chegar mais perto, analisar esse cenário. Como é que tu vê isso? Eu recomendaria observar, porque nós temos realmente indicadores positivos, né? Nós estamos diminuindo o nível de contaminação, consequentemente internações e mortes. Então, algumas flexibilizações, sem dúvida, já se mostraram eficazes, assim, possíveis, digamos. Especialmente lugares abertos, né? Eu ainda acho muito precipitado liberar máscaras, mesmo em locais abertos. Né? Eu não sei se tu sabes, Brenda, eu sou coordenador da Comissão de Medicina e Saúde da Federação Gaúcha de Futebol. Nós fizemos todos os protocolos sanitários da presença de público no estádio. Só que hoje a gente já vê com preocupação a não observância, por exemplo, de distanciamento, que está recomendado no protocolo. Muitas se vê na televisão, não sei se você acompanha futebol, mas quem acompanha vê as pessoas sem máscaras. Sim. E aglomeradas. E isso é muito, mesmo em local aberto, com ventilação melhor, isso é muito perigoso. Então, a gente está vendo com muita cautela essas flexibilizações, de modo que, objetivamente, o carnaval, eu recomendaria esperarmos um pouco. E te diria também que até antes do carnaval nós vamos ter aí festas de Natal e Ano Novo, né? Também recomendo que as pessoas mantenham cuidados, não como o ano passado, talvez, porque para que não repitamos o ano passado. Te lembra que nós, o final do ano, estávamos com, apesar de não termos vacina, estávamos com patamares bem adequados da pandemia. E, em seguida, com festas de final de ano, férias, nós tivemos, em março e abril, o caos do sistema de saúde e a mortalidade atingiu o pico. Então, é possível que nós tenhamos agravamento, né, um recrudescimento da pandemia em função dessas variantes novas. A gente ainda não sabe o que elas vão produzir, não. Certo, Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Também é um prazer colaborar com vocês. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e edição de Alifa Alencar. Até uma próxima.